Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live aqui da Comunidade Cristã da Zona Leste. Estou aqui com o pastor Daniel, mais uma quarta-feira. Se eu não estou enganado, é a 18ª live que a gente faz. 18ª ou 19ª, se eu não estou enganado. Caramba. Estamos aqui na luta, mais uma quarta-feira, vocês aí, a gente aqui, para falar sobre um assunto que a gente entende que é de extrema relevância. Aliás, nós temos procurado nas nossas lives sempre tratar de assuntos relevantes, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que desde 1990 é sempre uma novidade, né? Sempre novo para a nossa sociedade, para o nosso tempo, que é a internet. Então eu quero te pedir aí encarecidamente que você não nos deixe falando sozinho, que você deixe aí seu comentário, suas perguntas, interaja conosco, para a gente poder fazer uma live participativa, coletiva, e que todo mundo construa junto conosco esse tempo aqui de 1 hora que a gente vai passar conversando sobre a internet, tema bastante pertinente para a gente, certo? Então não esqueça, seu comentário, sua pergunta são muito bem-vindos, compartilhe essa live, espalhe para mais pessoas e vamos ampliar as nossas ideias aqui, tá certo? Bom, não tem como não começar com a pergunta, já que... E eu vou começar com a pergunta do título da live mesmo. Internet é bênção ou maldição? Bom, em primeiro lugar, boa noite, pessoal. É bom ter vocês aí acompanhando a gente. Sempre um prazer e uma alegria. Quase que eu ia falar igual o Heraldo Pereira. Sua audiência é sempre sinal de prestígio. Bom, tentando responder a sua pergunta, na verdade, a resposta não é nem sim nem não. Se a internet é bênção ou maldição, a melhor resposta é depende. Depende do uso que a gente vai fazer da internet. Eu posso usar a internet, por exemplo, para aprender a fabricar bombas, a produzir droga sintética, burlar sistemas de segurança, sonegar imposto, disseminar o ódio e a intolerância, né, dar vazão ao consumismo, acessar pornografia, pedofilia e por aí vai. Mas eu também posso usar a internet para ajudar as pessoas, para fazer um curso à distância, para encontrar amigos que estão distantes também, propagar o evangelho, aprender uma nova profissão, enfim, desenvolver uma atividade profissional. Então depende do uso que a gente faz. Boa. Eu cometi um equívoco aqui. Comecei pelo lugar errado. Ah, é? Porque a gente não pode se calar. Nós precisamos começar essa live pelo lugar certo. E como discípulos de Jesus, como comunidade que a gente nós não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo no Brasil. E temos uma obrigação ética, né, que é mais do que uma obrigação moral, uma obrigação ética, de lamentar e repudiar o que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana passada, né, que foram os 80 tiros contra uma família, que, não se enganem, só foram alvejadas daquela maneira porque tinha uma cor. Não foi um acaso, não foi sem querer, não é? Foram alvejadas daquela maneira, aquelas pessoas, porque tinha uma cor, e uma cor que está sempre sob suspeição nesse país. É a cor majoritária do país, e por incrível que pareça, é uma cor que está sempre sob suspeição. Então fica aqui o nosso lamento, nosso registro de revolta. Nosso repúdio, Nosso repúdio, exatamente. A atitudes como essa, isso aí. É interessante que não existe esse tipo de confusão, entre aspas, em bairros nobres, né? Não existe esse tipo de confusão com pessoas brancas. Óbvio que não deveria acontecer nem com brancos nem com negros, obviamente. Mas isso só ressalta o quanto a gente vive, infelizmente, num país que é extremamente racista, preconceituoso e que observa o negro sempre com suspeita, né? Com suspeita. Não é o primeiro caso, a gente sabe, infelizmente, que provavelmente também não será o último, mas a gente continua levantando uma voz e se posicionando contra esse genocídio da população negra que tem acontecido desde sempre, infelizmente, no nosso país. É isso aí. Bom,
Ainda sobre essa questão aí sobre a internet, ser bênção ou maldição, eu agora me recordo daquela questão evangélica. Eu não sei se na sua tradição de fé anterior existia essa restrição, mas existia uma restrição do uso da televisão, não é? As pessoas eram proibidas de assistir a televisão, porque a televisão é uma invenção do capeta para tirar os crentes do caminho do Senhor, né? Para desviar os crentes. Mas engraçado é que nunca se refletiu que o problema não são e não é as coisas. Não é a tecnologia, não é o objeto, exato, em si, mas a pessoa, o uso sim, daquele objeto. Da minha tradição, eu vim de igreja batista, e se falava muito da televisão, mas não como de uma maneira proibitiva, né? Uma época até se tentou proibir, mas não foi muito adiante. No contexto da minha igreja local não foi muito adiante, pelo menos não no contexto da minha casa. Talvez alguma outra família da igreja tenha cortado a televisão. Mas uma coisa que sempre era ressaltada é que a TV, ela tinha naquela época, como tem hoje, quando eu era criança não tinha controle remoto da televisão em casa, era de seletor ainda. Eu falo seletor, tem gente que nem sabe o que é. Mas é simples, você pode mudar de canal e tem um botão de liga e desliga. Então, se na época se dizia, olha, se o programa ali que está sendo passado, ele é inadequado, sei lá, não vai promover o bem, você pode desligar, você pode mudar de canal. Em relação à internet, funciona da mesma forma. Você pode mudar, você pode saber fazer bom uso ou mau uso dela, tanto faz. É engraçado que o moralismo ele tem esse equívoco, né? Ele nunca enxerga o indivíduo como um ser em construção. E como um ser autônomo capaz de tomar decisões por si só. Exato. Saber discernir entre certo e errado. O moralismo olha para o ser humano sempre como uma criança... de uma maneira muito infantilizante, né? De modo a cercear toda a sua autonomia. Sim. De dizer o que ele deve fazer, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Aí eu fiz uns stories aqui no meu Instagram, na minha página, e fiz algumas perguntas, né? E aqui tem uma pergunta aqui sobre uma das primeiras perguntas que eu acho que seria bacana mencionar aqui, que é se a internet é um vício. Certo. A internet é um vício? 40 pessoas responderam e apenas 2 disseram que não. 38 disseram que é um vício, que acham que é um vício. Então eu sou levado a crer que elas estão falando da sua experiência Exato. Com a internet. Ok. Você fez essa pergunta capciosa desse jeito, foi de propósito? De propósito, Porque se a gente analisar a internet por si só, a internet não é um vício. Ela pode se tornar um vício. Pode vir a ser. Depende do uso que eu faço da internet. Aí sim, se a gente for observar a postura de cada um de nós, é provável que a maioria de nós, né, da população brasileira, esteja viciada na internet. Aí é possível, sim. E aí tem uma outra pergunta que eu fiz, que é curioso, porque elas respondem que é um vício, mas aí eu pergunto assim, você já fez amizades virtuais que não se limitaram à internet? E aí, 30 pessoas responderam, e dessas 30, 31 pessoas responderam, dessas 25 responderam que sim, 6 responderam que não. Ou seja, é um vício, mas é um vício que tem ajudado a construir... Promove coisas boas. Pontes. É um vício que tem ajudado a construir pontes. E aí tem uma outra pergunta que eu fiz, que é se as pessoas concordam que a internet aproxima os distantes e afasta os que estão próximos. 30 pessoas responderam, 23 disseram que sim, 7 que não. Rolou uma coisa meio que, com todo respeito aos esquizofrênicos, rolou um negócio meio que bipolar aqui nas respostas das perguntas. A maioria aí manteve uma certa coerência. Então, assim, é algo assustador, né? A gente tem uma preocupação com essa dark web, né? Que é esse mundo, né, obscuro da internet, que inclusive é usado
para programar e planejar terrorismo, crimes, o que aconteceu em Suzano, né? Então a internet ainda é um fenômeno assustador para nós, né? Para o mundo. É algo ainda que a gente não sabe lidar com esse instrumento, né? Do nosso tempo. Boa. O Du me corrigiu aqui. É Deep Web, não é Dark Web. Deep Web. Eu ia falar. É que a Dark Web, ela tá dentro da Deep Web, né? Tá. Uma parte dela. Tá. Vem a Web, a Deep Web, dentro da Deep Web e a Dark Web. Tem a Dark Web. Tá. Mas aí fica aí que vem o meu questionamento sobre ser bênção ou maldição, né? Primeiro, dizer que é difícil acreditar que alguma coisa por si só é bênção ou maldição. Ou maldição, né? Não. Aí depende da atuação humana, né? A gente está falando da internet. Voltou? Só porque a gente está falando da internet, ela está oscilando contra nós. Contra nós, né? Então, por exemplo, só o WhatsApp, pelo menos dados que eu tenho de um tempo atrás, tem mais de 1 bilhão de usuários. 1 bilhão? Mais de 1 bilhão. E os brasileiros são a maioria que utilizam esse aplicativo. Acho que mais do que até os norte-americanos. Então, a pergunta que a gente precisa fazer nós estamos realmente tendo problema de comunicação, ficando pessoas antissociais, ou ao contrário disso, nós estamos ampliando e diversificando a nossa capacidade de contato, de comunicação? Então a resposta para essa pergunta não é muito simples, porque talvez o nosso problema não esteja na falta de comunicação, mas na má qualidade da comunicação. Tem um sociólogo americano chamado William White, que ele disse que o grande inimigo da comunicação é a ilusão de que nós nos comunicamos. Falamos muito, mas ouvimos pouco. Ou não ouvimos, simplesmente. Então, para a gente falar em boa comunicação, já que a gente está falando dessa coisa da internet sendo uma possibilidade de maldição ou bênção, a boa comunicação ela não depende só de palavras, depende também de empatia. Nossa postura, a entonação da nossa voz, o nosso olhar, as nossas feições também comunicam. Uma boa comunicação, então, não é exagero dizer, depende de presença física e emocional também. Por exemplo, todo mundo já tentou conversar com uma pessoa que está com a cabeça em outro lugar. É uma sensação ruim, né? Você está falando ali e a pessoa não está ali. Então as redes sociais, as ferramentas de comunicação, a internet em geral, são uma faca de dois gumes nessa questão. Podem gerar a ilusão de que nós nos comunicamos de fato, mas na verdade pode estar criando afastamentos, na verdade. Não é? É óbvio que a tecnologia, a internet, facilita muito a nossa vida. E outra, não tem como voltar mais. E é desnecessário a gente pensar na possibilidade de abrir mão de todo esse recurso que está à nossa disposição. Mas é um fato incontestável que a internet está mudando a maneira como nós nos relacionamos. Isso é fato. Está mudando ou a gente está se adequando? Acho que as duas coisas acontecem, né? De maneira simultânea. Surgiu como uma grande novidade e a princípio era um recurso para você conseguir informação, né? Na internet, a princípio. Você acessar meios de informação que não se tinha antes. Depois a coisa se ampliou. E hoje a gente tem uma infinidade de recursos. De utilidades. De utilidades, né? No que diz respeito à internet. Então, o surgimento da tecnologia abriu novas possibilidades que a gente foi se adequando e se acostumando a elas. Elas cada vez mais fazem parte da nossa vida e, consequentemente, também elas vão mudando o contexto social. Porque, veja bem, o celular está para o homem ou para a mulher como calcinha e cueca, respectivamente, né? Acho que mais até, porque mais, é possível sair de cueca, sem calcinha, mas sem celular. Mas sem celular... Ninguém sabe. É quase uma extensão do braço, né? Da mão da gente. Sim. Interessante esse aspecto aí. Mas isso é a questão do vício, né? Até que ponto isso é negativo de fato?
Porque eu ouço muita gente falar assim, pô, a gente tá... A famosa frase do bar. Não temos Wi-Fi, conversa entre vocês. Certo. Né? Mas quando você está na internet, quando você está no WhatsApp, quando você está fazendo um contato com alguém, você está conversando com aquela pessoa. É uma pessoa que não está ali, né? Por exemplo, acho que o problema é quando, segundo alguns especialistas vão dizer, quando a gente faz um mau uso de todo esse recurso. O que seria o mau uso? É quando você deixa de dar atenção ao vivo para alguém, para dar atenção virtual a um outro alguém, ou sei lá, um aplicativo de mídia, o que quer que seja. Existem alguns termos que foram criados recentemente para lidar com essas questões. Existe uma palavra em inglês chamada fallback, que é uma mistura de duas palavras, né? Snoobing, que é esnobar, mais fone, de telefone. Então, alguns especialistas estão dizendo que isso já é um transtorno que tem surgido, que é o hábito que algumas pessoas têm de ignorar alguém, uma pessoa de carne e osso, usando o celular. Então, segundo, tem uma pesquisa, né, que foi feita pela Universidade de Baylor, nos Estados Unidos, que concluiu que esse uso indevido, utilizar um celular para deixar de dar atenção a alguém, isso prejudica os relacionamentos, né? E leva até um certo nível de depressão. Porque, segundo essa pesquisa, quando a pessoa percebe que o parceiro, a parceira, o amigo, sei lá, o interlocutor, ignora a sua presença para dar atenção a uma realidade virtual que está ali no celular, isso cria um conflito que rebaixa na pessoa que está sendo desprezada o seu nível de satisfação pessoal ou com aquele relacionamento, que pode ser de amizade, pode ser de um casal mesmo, e isso acaba, de certo modo, também reduzindo o nível de satisfação com a própria vida e, em contrapartida, eleva os níveis de estresse e de depressão. Então, a gente vive num contexto hoje onde muitas pessoas têm uma relação de extrema dependência ou até de compulsão pelo celular. Quando o uso do smartphone se torna um vício ou uma dependência, como que a gente detecta isso? É quando começa a prejudicar a realização das atividades cotidianas, das atividades profissionais, quando interfere nas relações sociais, familiares. Aí a gente tem um caso típico de um transtorno que é chamado de nomofobia, que é um desconforto ou angústia por não conseguir, não poder acessar aparelhos celulares, ou internet, ou um computador. A pessoa fica angustiada, ela não consegue, viaja para um lugar que não tem sinal de Wi-Fi, a pessoa se sente mal, começa a ter, sintoma de ansiedade, falta de ar, taquicardia, começa a transpirar. Os especialistas já estão lidando com esse transtorno. E tem outro transtorno que é de pessoas que às vezes escutam o celular tocar ou sentem ele vibrar no bolso, mesmo o celular estando desligado. Isso já aconteceu comigo várias vezes, de sentir o celular vibrar. É um sintoma fantasma chamado anxiety, é a ansiedade que a pessoa tem de receber uma mensagem, ou uma ligação, ou de acessar alguma coisa, de estar conectado, que gera uma falsa mensagem no cérebro que causa uma alucinação. Caramba! Percebe? Então, quando a gente está falando de um uso exagerado, de um vício, acho que a gente está falando dessas coisas aqui. Então, não há dúvida de que a internet, redes sociais, toda essa tecnologia aproximam as pessoas que estão distantes, não há dúvida. Mas as checadas constantes nos aparelhinhos portáteis estão realmente esfriando, eu acredito, e desgastando as relações ao vivo, em alguns casos. Boa. Bom, fazendo menção de quem está por aqui com a gente já. Beleza? O Du está por aí, o Bruce, nosso Bruce. Vamos lá. Sandra Sandrovski, beijão. Minha amiga Sandra Juliato. Vamos lá. Simone Serrano, nossa comunidade. Beijo, Simone. Ebiezel está por aí também. Dani. Chegou cedo. Dani, Lúcia. Beijo para vocês, queridas. Marcelão está por aí também. Fel, Will, o Xará, o William lá da comunidade. Thaís Santos. Thaís está por aí.
Michele, beijo, Michele. Estamos com saudade de você, Michele, parece? Estamos mesmo. A Érica tá por aí também. Marisa, nossa diaconisa da comunidade. Beijo, Marisa, você é divino. Então aí o casal 20. O tio da Vivi tá aqui, Valdemir Fernandes. Bacana. De Deus. Bem-vindo, Valdemir. Bem-vindo, querido. Rosângela Maria tá por aí também. Minha irmã. Henrique Cardoso. Gerson Portuga tá por aí. Todo muito bem-vindo, viu, gente? Marcelão, você falou? Marcelão, Érica. Bacana. Rosa Santos também tá por aí. Beijo, legal, Rosa. Bem-vindos. Bem-vindos. O Du fez uma observação aqui. Acho que o vício, na verdade, é em rede social. Existem estudos, inclusive, que mostram a reação no cérebro. Que é o que você acabou de falar. Sim. É o que você acabou de falar. Essa dependência quase que química. As redes sociais hoje desempenham um papel fundamental, né, na sociedade mundial. Vou falar da sociedade brasileira, né? Há pessoas que vivem muito mais em rede social do que na vida concreta. Mas Bruce, eu acho que aí depende de alguns grupos, né? Por exemplo, eu tenho filhos adolescentes que eles pouco ficam em rede social, assim, pelo menos Facebook, essas coisas eles não mexem muito. Mas YouTube... Eles ficam mais no YouTube. YouTube é vídeo o tempo todo, toda hora, o dia inteiro, se deixar, entendeu? E assim vai. Acho que depende de alguns grupos, né? Então, mas a minha questão aqui fica me perguntando assim, é o interesse em estar conectado ou é interesse no tipo de entretenimento? Porque, de certa forma, nós transferimos essa nossa fascinação pela televisão pelo YouTube. Então, os vídeos que nós vimos na televisão com a grade de programação, ali já pré-elaborada, agora a gente tem nas mãos o YouTube, que eu posso escolher fazer minha grade. Eu posso escolher fazer, eu quero assistir isso, quero assistir aquilo, a hora tal, quero voltar um vídeo, quero voltar ali, quero ver um vídeo, um filme de não sei quando. Netflix também tem pra isso. Né? Netflix. Eu acho que é difícil definir onde termina um e começa o outro. Porque eu fiquei pensando na TV, né? Eu sou uma pessoa que ainda assiste TV. Tem pessoas que não assistem TV há muito tempo já. E às vezes eu me pego assistindo TV, olhando para a TV sem na realidade estar assistindo de fato. É pelo simples hábito de ficar ali zapeando. E às vezes eu fico zapeando tanto que eu acabo não assistindo nada, mas eu estou olhando para a TV. Sim. E eu percebo que em alguns casos, a gente está ali navegando ali na internet, seja rede social, o que quer que seja, e a gente está ali pelo simples hábito de estar. Às vezes é por conta do conteúdo mesmo. Mas seja sincero, às vezes eu particularmente, eu fico navegando aí no Facebook, você nem sabe o que você pegou. Olhando. Daqui a pouco você nem sabe o que passei quase uma hora. Falei, por que eu tô passando minha timeline aqui desse jeito e não tô vendo nada? Não, é um hábito, simples hábito de estar com aquele negocinho ali. É exatamente o mesmo hábito de abrir a geladeira. Esse costume, né? Abrir a geladeira, em vez de pegar alguma coisa pra comer, você não pega nada, você só abre e fala, por que eu abri a geladeira? Isso aí eu não tenho. Às vezes alguém fala pra mim, você já abriu essa geladeira umas 3 vezes, em menos de 20 minutos, o que tá acontecendo? Mas é um hábito, você abre, olha, fecha. Abre, olha, fecha, né? Tem esse hábito. Bom, chegaram aqui também Dieguinho. Beijo, Diego. Tá aí, minha outra irmã, Solange. Beijo, Solange, bem-vinda. Karina Rodrigo também tá aí, minha querida Tia K, beijo. Nossa, tá nossas por aí, famílias, né? isso aí. E no Instagram, Wagner, quem tá por aí? Diz aí pra gente dar uma boa noite pra esse pessoal. Tem aqui a Clau Marques. Oi, Clau. Beijo, Clau. Beijo. Douglas. Douglas. Que Douglas? Brito. Bom, Douglas tá no restaurante, tá aqui? Ô, Douglas. Continua comendo aí, mas deixa ligado aí, Douglas. Acompanha aí, cara. Tá a Fabrícia. Fabrícia, beijo, Fábio. Rita. Rita tá por aí, beijo, Rita. A Fabrícia, falei. Tem aqui a Divina Mala. A Divina Mala. É a Mara ou é a Mara? É alguém que está por trás da Divina Mala, mas beijo para... Ou é a Adri? Adri ou Mara? Tem o Zé Santos Neto, a Dani Mata, a Raíssa e, consequentemente, o Daniel, com certeza. A Ellen. É bom ter vocês com a gente. É isso. É isso, muito bom. Bacana, legal. Bom demais. Mandem perguntas, comentários aí, por favor. O Du colocou aqui, e esse é um negócio curioso, né?
o Facebook tem uma ferramenta que te mostra o tempo que você utilizou. Ah, é? Eu preciso usar essa ferramenta. Não, mas os celulares hoje tem o Android, por exemplo, que é o que eu mais uso, não sei se o iOS também tem, um jeito de você fazer um monitoramento. Ah, verdade. Né? É porque eu desconfigurei o meu, ele não me avisa do mais. quanto que você usa tal e tal rede. Eu tinha programado para deixar assim meio. Quer dizer, nós criamos um monstro, foi isso do nosso controle, foi isso? Pois é. É verdade. Interessante é que eu vi recentemente uma notícia de que as pessoas que criaram, né, todos esses aplicativos, toda essa gama aí de recursos que a gente tem, os criadores do Facebook, por exemplo, e de outras mídias, eles não deixam os filhos deles usarem. Como é que é isso, né? As crianças, né, eles não... É o traficante que vende e não usa? Parece, me lembrei exatamente disso, né? Talvez para que não crie, porque é verdade que a criança e o adolescente talvez tenha, né, um pouco mais de dificuldade, imagino que tenha, embora a gente vive com uma maioria de adultos aí que também não tem mais controle, né? Mas eu acredito que os adolescentes e as crianças têm mais dificuldade de ter esse controle, né? De saber definir, chega, já deu aqui, ficar navegando, agora eu vou fazer uma outra atividade. Existe uma dificuldade nessa idade, nessa faixa etária, de definir prioridades, né? Isso. E aí você acaba... Tá. Aproveitar e mencionar também que estão por aqui a Esther, a Liza também, e o Andrews e a Juliana e o Andrews. Oh, por aí. Legal! Beijo pro casal aí, viu? De vocês, abraço pra vocês, vocês. saudade de vocês aí. Até mais. Pastor, tudo bem, falamos sobre essa questão da internet, dessa revolução, que é a revolução, dizem que é a nossa nova revolução, depois da Revolução Industrial, agora é a revolução virtual. Né? Que provavelmente eu tenho a impressão que a gente ainda vai viver uma guerra em razão da internet, né? Algo será feito na internet que vai proporcionar uma outra guerra no mundo. Se for só uma guerra de tweets, tá bom. Tá bom. Tá bom. Se for de alguém chamando o Hamas, mandando o Hamas explodir, tá bom. Só pelo Twitter, tá bom. Se o Hamas responder só pelo Twitter, tá eu ótimo. quero ver responder só pelo Twitter. Mas aí, tudo bem, falamos sobre essa revolução, essa novidade, né? Eu lembro, a gente sempre lembra, né? Eu não sei se você teve essa experiência, mas a gente esperava chegar de madrugada para acessar a internet, né? Discado porque era mais barato, mais rápido, Então, assim, isso não faz muito tempo, cara. Não mesmo. A gente tem Android, se eu não estou enganado agora na data, mas o Steve Jobs lança o iPhone, 2009, 2007, 2008, entre 2007 e 2009. Então, a gente tem é algo muito recente para a nossa história. E mesmo tão recente, é proporcionalmente, né, inversamente proporcional, avassalador. Sim, Né? uma velocidade absurda. Porque hoje se faz negócio pela internet. Tem gente que só trabalha com fazer negócio pela internet. Né? Existem cursos voltados para profissionalização de mão de obra para a internet. Sim. Né? A gente tem vários elementos voltados para a internet. A internet virou um mundo paralelo. Algumas profissões desapareceram por causa da internet. Outras mais vão desaparecer também. E da mesma forma, outras virão. Outras surgirão, né, também. Por conta da internet. Inclusive, a Fabrícia falou aqui que ela conheceu a namorada dela, o Rodrigo, pela internet. Olha aí. Verdade. Vale mencionar que a Fabrícia conheceu o Rodrigo, que não é a Jennifer. Mas ela conheceu o Rodrigo no Tinder. A Fabrícia conheceu o Rodrigo no Tinder. Não sei se ele faz umas paradas, mas a Fabrícia conheceu o Rodrigo no Tinder. Eu não sabia disso. Isso aí. Conheceu no Tinder. Legal. Não avisa nada, hein, cara. Pois é. Ou seja, tem gente que não ora mais pedindo a Deus. Não, revelar. Vai dando match. Qual é a pessoa. Vai dando match no Tinder, você vê como é que é? Esse é um universo que eu desconheço. Pois mas você disse na igreja esses dias que a igreja tinha perfil no Tinder. Pra você ver como eu desconheço. Eu não falei que a igreja tinha perfil no Tinder, eu falei que era pro pessoal procurar a igreja começar a compartilhar as coisas da igreja no Tinder, entendeu? Você vê como eu desconheço. Tá certo. Tudo bem, aí como a gente fala sobre essa importância, é realmente importante, é revolucionário, é muito bom, é muito frutífero para a nossa humanidade. A gente tem alcançado lugares aí
inimagináveis. Agora, por internet, exemplo, né? a gente está Tá falando aqui a gente com no muita Brasil, gente. no mundo inteiro, né? Com alcance, né? Com o potencial de alcance no mundo inteiro. Sem comentários, é isso aí. Que venha mais tecnologia, que se desenvolva para melhor. Né? A gente não precisa demonizar a internet, nenhuma forma de tecnologia. A gente só precisa fazer bom uso dela. Só isso. Sim. Nada mais do que isso, né? Mas aí eu quero fazer uma pergunta. No potencial que a internet tem de nos ajudar a propagar o evangelho e existe um risco. A gente já experimentou, nós estamos experimentando isso. e experimentamos bastante esse risco de a propagação da maldade, falando isso no passado, né? Sobre fake news. A propagação, a capacidade de propagar maldade através da internet. Sim, né? sim. Estava lendo hoje que o Twitter agora está reduzindo o número de pessoas que você pode seguir por dia. É mais ou menos isso, criando um monstro e agora corre atrás do monstro e... O WhatsApp reduziu o número de pessoas que você pode marcar ali e mandar a transmissão, né, compartilhar. Exato. São formas de ir regulando, né? Surge a tecnologia, o recurso, e aí a sociedade vai se ajustando para segurar para o bem e para o mal, né? À medida que as coisas vão surgindo. Certamente não se imaginava, por exemplo, que alguém faria um massacre de pessoas e faria uma transmissão ao vivo. Pois é. Não se imaginaria. Massacre com transmissão ao vivo. Pois é, isso já temos, né? E aí não é culpa da internet em si. De novo, é culpa de quem utiliza a internet para fins que são... Se eu fosse um pessimista antropológico, eu concordaria com aquela ideia de que o mal do mundo é o ser humano. Tire o ser humano do mundo e as coisas, né? Sim. Mas se fosse um pessimista, como eu não sou um pessimista, eu acredito... É que o mal, mas também o bem O bem, exato. A possibilidade da superação do mal também está no ser humano. Boa. Também está no ser humano. É essa ambiguidade, né, da natureza humana. E aí, que eu estava falando sobre o evangelho, né? Até que... Como isso pode ser uma ferramenta, um instrumento de propagação, mas não é só do evangelho. Porque aí a gente sabe, a gente faz um texto, pega uma foto, pega uma imagem e transforma as correntes que vinham por e-mail feitas por PowerPoint. Lembra disso? Já caiu nessa? Você abre o e-mail, tem lá o PowerPoint, você tem 500 slides com mensagens... Eu já deleto no segundo, E aí veio pro WhatsApp esse PowerPoint, né? E aí as pessoas ficam mandando nos grupos do WhatsApp. Então, assim, tão óbvio quanto superar isso, é dizer que é possível propagar o evangelho. Sim, sai escrevendo textos e propagando. A questão é como usar a internet para desfazer a imagem negativa do evangelho, que ganhou proporções quase que incalculáveis nesses últimos tempos. Aí eu vou dar uma problematizada aí na coisa que eu estava pensando aqui enquanto você falava. Porque assim, eu acho que a fé cristã, ela não é uma fé fundamentada em discurso. Embora o discurso esteja muito presente. A pregação, por exemplo, é um discurso. Você fala isso pro protestante tem um treco, né? Mas você falar que... Não, você fala pro protestante que a fé cristã não tem o seu fundamento no discurso. Não tem. Né? Então o protestante, digamos, o protestante raiz, ele tem um treco. Mas pode ter um treco, mas é uma verdade, ué. Jesus discursou, mas muito pouco. Sim. Né? O grande discurso que a gente tem de Jesus é o Sermão do Monte. Jesus praticava, muito mais do que falar, Jesus agia, né? Jesus abençoava as pessoas, comia com elas, sentava com elas, curava as pessoas, amava as pessoas. Não é? Propagar o evangelho através da internet vai ser de novo discurso. Né? Não que haja problema, né? Porque a Bíblia diz como crerão se não há quem pregue, né? E como pregarão se não forem enviados e tal. Então as pessoas de fato precisam ouvir. Mas muito mais do que ouvir, as pessoas precisam viver. E ver também, né? Ver e viver.
Porque as atitudes falam muito mais do que as palavras. Talvez é daí que tem a ideia de Jesus dizendo o vem e vê, né? Isso, vem ver. Vem ver. Então, a gente pode, deve utilizar, claro, mas eu fico preocupado porque tem muita gente falando de Jesus. Então, né? tem isso que eu ia falar. O evangelho é muito... Eu fico preocupado porque há uma overdose, sabe? É que eu falei, é a atriz famosa da Globo que tira uma foto sensual numa praia paradisíaca do Brasil, Fernando Noronha, seja lá onde for, e bota um versículo bíblico embaixo. Então, eu não vejo sentido nisso, mas assim, porque a gente vive um tempo também da customização da fé. Talvez esse seria um tema para outra live. Boa. Onde eu defino uma fé de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu padrão. Né? O Deus a quem eu sigo, ele é muito mais formado, criado à minha imagem e à minha semelhança, do que eu criado à sua imagem e semelhança. Então, quando vai para a internet, a gente acaba reproduzindo isso que é típico do nosso tempo, dessa sociedade líquida, que automaticamente também desenvolveu uma fé líquida. Então é inevitável que a internet acabe também propagando tudo isso. A melhor forma da gente, na pergunta que você fez, né, de tentar ajustar tudo isso, é pegando a via da contramão. Não tem jeito. Então assim, se o discurso hoje olha, o objetivo de Deus é que você seja próspero financeiramente, que você tenha promoção no seu trabalho, que você cresça, a gente precisa dizer a contramão disso. Não é que Deus quer que você seja um miserável, um pobre. Não é isso. Mas esse não é o objetivo principal, fundamental da fé cristã. A fé cristã é que as pessoas sejam transformadas. Que aquele que roubava não roube mais, que aquele que mentia não minta mais, que aquele que era indiferente, egoísta, misógino, racista, preconceituoso, homofóbico e uma série de outras coisas, que não seja mais assim. Não que todo mundo seja rico, milionário, não se trata disso. Então é utilizar tudo isso, inclusive, como na função profética. A gente tem uma gama hoje de acesso de informação, é a gente se levantar contra tudo aquilo que está posto que é contrário à vida e que é contrário a Deus, que é anti-Deus, anti-vida, anti-Cristo. E a gente se levanta contra através da mesma ferramenta que é a internet. Se a internet é um espaço hoje de ampla divulgação, de ódio, de intolerância, a gente precisa fazer o uso ao contrário. Começar a semear misericórdia, graça, amor, vida, respeito, através da internet. Boa, muito bom. Deixa eu ver quem está por aqui. Tem a Silvana também está por aí. Beijo, Sil. Beijão, William. Silvana. A Adriana, minha amiga. Beijo, Adriana. Andrezão André tá aí. tá por aí. André, França. abraço, André. Já estamos com saudade, viu? Eu sei que você está ausente aí por uma boa razão, né? Mas estamos com saudade. Contamos logo com a sua presença aí. Abraço, mano. A Liza comentou aqui, um dos maiores perigos da internet, a meu ver, é tornar o evangelho, as relações, as experiências no geral superficiais demais. É aquilo que a gente estava dizendo, né? Sim. Não existe intensidade em muita coisa. E muito mais por status do que pela intensidade que você viveu. E claro que existem exceções. Existe bom senso e equilíbrio e bons frutos em meio a tudo isso. Eu acho que essa falta de intensidade, ela não é só fenômeno da internet. É um fenômeno social do nosso tempo. É, de novo, essa sociedade líquida. Porque fora da internet também as coisas são muito sem intensidade. Talvez a internet tenha ressaltado isso ainda mais. Mas e uma coisa acaba retroalimentando a outra. Mas eu acredito que não seja culpa necessariamente da internet, mas do momento que a gente vive, né? Da nossa época, do nosso tempo. Então assim, uma forma de dar substância, digamos, não diz o antigo, dar substância para as relações que são líquidas, é tirá-las da internet e da carne, trazê-la para a concretude da vida. Por exemplo, a gente se aproximou, nós dois aqui,
Sim. A princípio, Por conta da internet. por conta da internet. Mas não ficou ali na internet, Sim. né? Como, claro, se nós tivéssemos em estados diferentes, isso talvez não poderia acontecer. Mas como nós vivemos aqui em São Paulo, houve uma aproximação física. E aí uma amizade que se perpetuou para além da internet. Acho que essa é a grande proposta. Então é fazer da internet uma ponte, né? Isso, que seja um instrumento, que não seja um fim em si mesmo, né? Mas que seja um instrumento, como você bem disse, uma ponte que nos ligue a outras pessoas. Certo. Perfeito. Tá por aí também Marcondes. Abraço, Marcondes. Grande abraço. Minha esposa. O Davi também tá por aí. Boa noite para vocês. Sueli Boa noite a Santos. todos. Sueli. Minha outra irmã. Sueli. Tá faltando mais um. Só mais um aí. E fechou. E minha irmão família também. toda, Tá faltando. Irmão, olha aí, que maravilha. Todos muito João. bem-vindos. Assim, você disse que a gente tem que pensar a internet como um espaço da gente ir na contramão, né? Sim. Como ir na contramão desse evangelho barato, esse evangelho, como você acabou bem disse, customizado na internet? Bom, uma das formas é isso aqui que a gente está fazendo, né? Sim. Através dessa transmissão ao vivo, promovendo essa conscientização. Não é? E a gente pode ampliar isso para outras formas, né? Todos os recursos que surgirem devem ser utilizados. Eu acho que a gente tem um papel que é didático, sabe? A gente que dialoga muito com pessoas de igreja, hoje a gente dialoga também com muitas pessoas fora de igreja, mas com pessoas que já passaram por igreja, ou que estão decepcionadas com a igreja, que têm a intenção de dar mais uma chance, quem sabe, não é? E eu acho que a gente desempenha um papel didático mesmo, sabe? De reeducar as pessoas, ou levar as pessoas a perceberem a fé por um outro prisma, por um outro olhar. De que não é essa fé customizada, sabe? Essa graça barata. Sim. Esse relacionamento utilitário com Deus, onde Deus é muito mais um despachante, é muito mais um funcionário que me serve do que ao contrário. É a gente quem serve a Deus. Só que a maneira de servirmos a Deus é servindo as pessoas. Os profetas já diziam isso. Deus não requer de nós sacrifício, Deus não espera de nós festas e luas novas e absolutamente nada disso mais. Isso tudo ficou para trás. O que Deus espera de nós é que a gente promova a justiça, que a justiça corra como um rio, né, que as pessoas conheçam o amor de Deus, que a forma como as pessoas saberão de fato que nós somos discípulos e discípulas de Jesus é quando amarmos uns aos outros, as pessoas. E a gente pode fazer isso, esse papel didático, por meio das redes sociais, da internet, enfim. A gente tenta fazer da melhor forma possível, né? Transmitindo os nossos cultos ao vivo, promovendo a live, promovendo uma discussão que seja importante, não só nas questões ligadas à espiritualidade, mas à própria sociedade, né? Essa questão da violência, por exemplo, que a gente infelizmente tem vivido e sentido na carne, né? E a internet é uma ferramenta maravilhosa para tudo isso. Boa. Tá por aí também Zé Marcos de Souza. Zé Marcos, bem-vindo, meu amigo. A Ruth de Castro também. Ruth, bem-vinda. Prazer ter você com a gente aqui. A Ruth tem entrado praticamente toda semana acompanhando a gente. Obrigado, Ruth. Show de bola. Tem alguma coisa no Instagram aí? Mais alguém, Wagner? Por aí? Boa pergunta. Não. Então, para a gente caminhar para o nosso fim da live, o que Jesus diria para nós sobre a internet? Internet pode ser de certo modo, claro que eu estou fazendo uma brincadeira aqui, né? Mas o cumprimento daquela fala de Jesus dizendo, olha, aquilo que vocês ouviram ali em segredo, que vocês propaguem de cima do telhado, não é? Que é uma forma da gente falar da graça e do amor de Deus de maneira que todas as pessoas possam ouvir. Eu fiquei pensando numa forma da gente poder utilizar a internet sem que ela seja maldição, né? Sem que ela seja prejudicial para a vida da gente. E é o básico do básico do básico. Primeira coisa do equilíbrio, né? Não há mal nenhum na utilização da internet em si,
O que preocupa é o excesso, é quando prejudica a vida, é quando prejudica as relações, é quando desrespeita o meu interlocutor, é a forma como eu utilizo, porque é muito fácil, né, a gente se esconder por detrás do anonimato de um avatar, de uma rede social, o que quer que seja. E principalmente essa ideia de avatar, né, como se a gente criasse uma outra personalidade, onde a gente pode fazer aquilo que na vida concreta, no olho, a gente não tem coragem. Então a gente vê muito tigrão na internet, E tchutchuca. que na relação pessoal é a tchutchuca. Entendi. Então, a Bíblia diz que há tempo para tudo. Eclesiastes 3. Então assim, tem tempo, tem hora de entrar na internet, tem hora de sair dela. Não é passar a vida ali. É verdade que hoje, praticamente, as pessoas que, dependendo do trabalho que a pessoa desenvolve, ela fica ali quase que o dia inteiro, né? Mas a questão é do trabalho. Outra coisa que a gente precisa ter é bom senso. Você se sentiria bem de conversar com alguém que fica toda hora desviando a atenção para mexer no celular ou para acessar alguma outra coisa? Claro que não. Então use bom senso. A Bíblia diz, olha, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Mateus capítulo 7. E aí vale para a maneira como a gente se relaciona dentro da internet. Mesmo com aquela pessoa que tem uma opinião que é diferente da minha. Uhum. E acho que todo mundo sofreu com isso aí, essa polarização política nas redes sociais. Eu fui uma pessoa que tive muito problema com isso também. Acho que todo mundo teve, né? De ambos os lados. Porque eu acho que conversar algumas coisas pela internet é difícil, porque a gente não consegue perceber a entonação de voz, se a pessoa está sendo irônica. Texto escrito, a gente não tem como saber, né? E esse é um aspecto que eu tenho notado, de que a gente entra nas redes sociais como se tivesse uma balada, sabe? Tá todo mundo gritando, e você é só mais um que vai tentar gritar para se fazer ouvido, e no final das contas ninguém ouve ninguém. Exatamente. Né? Então eu, por exemplo, tenho evitado o máximo possível entrar em qualquer tipo de conversa. Eu adoro discussão, acho muito rico, muito produtivo, muito bom, muito frutífero para o ser humano discutir, conversar, trocar ideia, ouvir uma opinião contrária, ouvir uma opinião que acrescente, que agregue mais elementos à sua opinião. Mas eu tenho percebido, Dani, que a gente não tem obtido sucesso. Então, aí volta aquele problema lá no início do William White, que diz que a gente fala muito, mas a gente não se comunica. Entendeu? Não é a internet em si de novo, é essa dificuldade que a gente tem de ouvir o outro. O professor Rubem Alves dizia que a gente tinha que praticar a escutatória, né? Escutatória, né? A oratória a gente já tem demais, a gente precisa aprender a escutar. O grande problema é que com essas polarizações não tem existido diálogo, né? As pessoas têm ido para o embate. Não é diálogo nem monólogo, é uma gritaria. É um combate, né? A gente vai para as redes sociais também como quem vai para o campo de batalha, né? A gente já vai todo armado, já com fuzil na mão e aí escudo e capacete e tudo, porque já pressupõe que vai vir porrada de lá para cá, então porrada daqui para lá também, entendeu? E aí não há diálogo. Então é preciso bom senso, é preciso equilíbrio, é preciso empatia, educação, compostura, sabe? Também precisa valer, porque também tem outro detalhe, tem gente que expõe a vida inteira. Pois é, cara. A sua intimidade nas redes sociais. Meu querido, minha querida, não faça isso não. Há coisas que pedem sigilo, há coisas que são resolvidas pessoalmente, né? Eu fico vendo às vezes pessoas se queixando de outra na rede social, fala pessoalmente. Sem contar nas implicações criminais e civis que isso tem. Sim, e assim, o que se faz online repercute na vida real, esse é o problema. Então às vezes uma brincadeira mal feita, sabe? Uma atitude pejorativa, não fica na virtualidade, isso extrapola e vai para a vida real. A gente sabe das pessoas que se suicidam. Sim, não é? Há muitas pessoas que se matam. Hoje eu vi uma notícia de um colégio de elite aqui de São Paulo, que teve um problema seríssimo de bullying, e vários alunos foram suspensos e tal. E o aluno que foi vítima acabou saindo do colégio, foi para outra escola,
São coisas que ficam ali no mundo virtual, mas que também vai para a vida real. Sim. Isso fere as pessoas. Né? A ferida, a dor não é virtual. Ela é real, ela é concreta. O que tem no Instagram aí? A Ellen está comentando aqui que uma das questões que a preocupa é a geração 2000, que tem um aparelho na mão e cria uma ilusão de que quase tudo na vida se resolve num clique. A informação chega muito rápido e fácil, e dá a impressão de que tudo ao redor será rápido e fácil também, só que não é bem assim. Uhum. Ela fala que ainda que tirar o celular das mãos de um adolescente, por exemplo, desencadeia em uma série de brigas e rompimentos de relacionamentos, até mesmo com os pais. Verdade. Eu experimento isso na pele, eu e a Bíblia. De novo, é questão de bom senso. E no caso das crianças e dos adolescentes, tem que ter um processo de diálogo, de conversa. Tem que ter um processo de desintoxicação também? Às vezes é necessário, às vezes se faz necessário, né? Dependendo do caso, precisa. E aí vale para adultos. Sabe por quê? Porque eu pensando nisso que você está falando, eu estava pensando, né? Comigo. A gente recebe muita informação, mas ler com a profundidade que existe em ler, a gente não lê, né? A gente, porque até outro dia era muito bacana saber, pô, eu leio um livro de 700 páginas, olha só, maravilha e tal. Hoje você lê 700 páginas transforma essas páginas em palavras, quantidade de palavras, essa quantidade de palavras que tem 700 páginas, você lê isso em 2, 3 dias. Porque você passa, você não é que você lê, você vê, né? Você vê nas redes sociais, muito rápido. Mas obter a informação, né? Extrair a informação, extrair conteúdo, né? A gente não extrai, né? Porque eu costumo dizer, os meus filhos hoje eles têm informação que Napoleão Bonaparte não tinha, cara. Exato. Que o rei Henrique VIII jamais teve, jamais sonhou em ter. Que Hitler, graças a Deus, não teve. Não teve, graças a Deus, não tinha feito mais desgraças no mundo. A questão não é a informação por si só, que é bom ter acesso à informação. A questão é o que a gente faz com tudo isso. Porque você transformar a informação, de fato, em sabedoria de vida, em conhecimento de vida, é outra coisa. E gera essa superficialidade, né? A gente passa muito rápido, muito por cima. Tanto é que boa parte dessa agora garotada tem dificuldade de pegar um livro mesmo para ler, né, várias páginas e assimilar conteúdo. E também é verdade que muitas das informações que estão ali ao alcance dos nossos olhos são informações completamente inúteis. Verdade seja quando não são falsas, né? Quando não são falsas, é verdade. Bem lembrado. Que às vezes eu abro ali o meu celular, a primeira coisa que salta ali, né, do Google, por exemplo, é a informação de que a atriz fulano de tal beijou o fulano de tal. Eu digo, o que isso acrescenta na minha vida? Por que eu quero saber disso? Eu fico toda hora brigando porque que essas informações inúteis vêm pra mim. Não sei tentando com o algoritmo. Eu não quero ver. Pelo amor de Deus. Você tá equivocado em relação a mim. Só citando que o Marcelo Vieira tá aí. Marcelão, beijo, Marcelão. Bem-vindo, é bom ter você aqui com a gente, cara. É isso, gente, é isso. Mais alguma coisa no Instagram? Não? Então queremos aqui encerrar mais uma live. Muito obrigado a todos que participaram, todos e todas. Sempre muito bom ter vocês com a gente, construindo esse espaço de comunicação, de troca de ideias. Domingo, 8h30 da manhã. Escola Bíblica Comunitária. Estamos lá estudando a Bíblia, estudando textos, pensando a Bíblia de peito aberto, sem medo de ser feliz, né? Exatamente. Com transparência, sinceridade, cheio de dúvidas, mas com muito conteúdo. Isso aí. Às 10 da manhã, nossa celebração comunitária, com boa música, abraço, reflexão, pregação, né? E sempre na comunidade cristã na Zona Leste. Se você quiser nos visitar, muito bem-vindo, aparece lá. A gente te dá um abraço, trocar uma ideia. Isso aí. Na rua Asfaltite. Número 96. Isso aí. Bem perto do Shopping Anália Franco. Boa. É uma travessa da Eduardo Cottin, também perto ali do cartório ali da Vila Formosa. Muito bom. Sábado agora tem reunião dos jovens a partir das 7h30. Se você quiser aparecer, aparece lá para trocar uma ideia com a juventude da nossa comunidade e vem com a gente pensar, refletir, questionar.
Só dar um esclarecimento para quem está assistindo a gente que do YouTube, né? o YouTube nos traiu hoje, né? Eles fizeram mudança nas regras deles e a gente não conseguiu fazer a transmissão. O YouTube agora determinou que para fazer transmissão ao vivo por aparelho de celular ou aparelho móvel, só se tiver 1.000 inscritos no canal. A gente tem 10% disso, né? Um pouco mais de 10%, então não vai ser mais possível usar o YouTube por enquanto. Mas a gente vai produzir bastante coisa para fazer esse número crescer e a gente voltar para o YouTube. Então, por enquanto, as transmissões no YouTube estão suspensas, mas logo a gente volta. Certo? É isso aí. Então esperamos todos quarta-feira que vem também, às 20. Estaremos aqui para falar de mais um assunto. Você acha que seria viável a gente pedir pro pessoal da sugestão? Claro. Se quiserem, mande sugestões para a gente aí. Manda para a igreja, manda na página da comunidade aí, onde você chama um espacinho. Ou manda aqui nos comentários. Manda uma sugestão para a gente poder conversar. Um tema que você acha que é importante, relevante, ou que você tem alguma dúvida, para a gente abordar aqui. Legal. É isso. Obrigado, gente. Deus abençoe todos vocês aí. Boa noite. Obrigado, gente. Tamo junto. Até mais. Tchau.